Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 31 de agosto. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje a liturgia da Igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. O Espírito do Senhor me consagrou para levar a boa nova aos pobres. No Evangelho de Lucas, esse é o primeiro discurso que Jesus faz no início da sua vida pública. É a primeira vez que ele abre a boca e já querem matá-lo. O amor aos pobres custa, sempre custou. Seguir Jesus significa ser consagrados à causa dos pobres, deixar-se consagrar pelo Espírito Santo para libertar os escravos do mal, os caídos, os presos nas fossas dos vícios, os explorados e injustiçados. A boa nova é a libertação total, a salvação integral que acontece no abraço com Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, no dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar o ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos testemunhavam a favor dele, maravilhados com as palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E perguntavam: Não é este o filho de José? Ele, porém, dizia: Sem dúvida me citareis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze também aqui na tua terra. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Ora, a verdade é esta que vos digo. No tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e uma grande fome atingiu toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a uma viúva de Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Ao ouvirem estas coisas na sinagoga, todos ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no para o alto do morro, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de empurrá-lo para o precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos
a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar o ano de graça do Senhor. Como falamos no início do nosso diário, o Evangelho de Lucas relata essas como as primeiras palavras públicas de Jesus, pronunciadas na sua cidade, onde ele se criou, onde estavam seus parentes. Sabemos que Nazaré era um punhado de uns 40 casebres muito pobres, mas tinha a sua sinagoga e foi aqui que Jesus começou. Portanto, Jesus se apresenta ao mundo como o Messias dos pobres. Vale a pena hoje nos perguntar: quem são esses pobres que Deus tanto ama? O que tem de tão especial esses pobres para ser a pupila dos olhos de Deus? O Antigo Testamento conhece 3 palavras fundamentais para dizer pobre. A primeira é Ébion, que significa pobre, indigente. O pobre é, portanto, designado como mendigo que suplica, deseja e espera, implora a caridade pública. A segunda é Dal, que significa pobre fraco, insignificante, desprezível. É o pobre no seu estado de deficiência. A terceira é Anawim, que é igual a pobre humilhado. Anawim é plural e significa os pobres, rebaixados, humilhados. Na forma singular é Ani, Anav, que define uma pessoa encurvada, esmagada, com pouca força, prostrada por causa de doença, fome, prisão. E bem coincide com a nossa palavra humilhados. Portanto, irmãos, o que tem de tão especial esses pobres, mendigos, indigentes, servos, escravos, insignificantes, desprezíveis, fracos, encurvados, esmagados, famintos, presos, aflitos, débeis, doentes, miseráveis? O que eles têm de tão especial para Deus? Reflita bem. Quando uma pessoa chega a esse ponto, ela não tem mais nada para se enaltecer. Vive como um estado de humilhação. Não levanta a crista por nada. Nessas pessoas se destaca uma humildade radical. A humilhação leva a uma grande humildade. Toda humilhação leva a uma grande humildade. Na linguagem do Antigo Testamento, a pobreza se tornou sempre mais apta a definir uma especial atitude com Deus. Os Anawim são os que fazem profissão sincera de submissão e obediência a Deus. Irmãos, os pobres são o contrário dos orgulhosos e atrevidos Adão e Eva, que desobedeceram a Deus e queriam ser iguais a Ele. O pobre se sente um nada, um vermezinho insignificante. O pobre sente que depende em tudo e somente de Deus, que Deus é o seu Pai e o seu Salvador. Imagine uma pessoa caída dentro de uma fossa que não consegue mais sair. Esse é o pobre. O quanto ele espera alguém que lhe estenda a mão. O quanto é forte a oração de alguém que está para morrer e sabe que só Deus pode salvá-lo. O pobre é a pessoa esmagada pela sociedade ou até pelos seus próprios pecados e vícios, por qualquer motivo, mas bem consciente que sozinho não consegue mais. O pobre é constitutivamente 2 braços abertos que imploram a ação de Deus. O povo judeu experimentou a escravidão do Egito,
a escravidão da Síria e de Babilônia, e chegou um momento que se perguntou: se nós fizemos experiência de ser escravos de um ser humano, de um faraó, de um rei, será que Deus não vale mais do que um ser humano? Por que não se escravizar a Deus? Por que não se submeter a Deus como fomos obrigados a nos submeter ao faraó? Portanto, o pobre define aquela pessoa que entende o grande valor da completa submissão a Deus. Dizia São Francisco: na sua vontade, na vontade de Deus, e a plena felicidade. Os pobres são bem-aventurados quando se abrem ao amor de Deus, porque ninguém mais do que eles consegue receber amor. Eles são como que buracos negros, capazes de absorver o amor de Deus como ninguém. Ninguém, irmãos, conseguirá abraçar Jesus Salvador mais forte do que um pobre. Dizia Santa Teresa do Menino Jesus: quanto mais pobres fores, tanto mais Deus te ama. Essa é a realidade. Vamos, portanto, nos perguntar: conheço algum pobre, mendigo, desprezível, indigente, aflito, igual esses pobres de quem estamos falando? Como é o seu coração? Como ele se porta? Vamos refletir um minuto. Agora vamos olhar para dentro de nós. Quais pobrezas existem em mim, pequenas ou grandes? Quais são as coisas que me fazem sentir pobre, débil e insignificante? Irmãos, se eu não tenho nada de pobre, pobre de mim. Vamos reconhecer com sinceridade as nossas fraquezas. E agora vamos nos perguntar: a fraqueza que eu sinto em mim me leva a confiar em Deus ou provoca revolta em mim? Eu sou um pobre revoltado ou um pobre confiante em Deus? Como poderia converter a primeira atitude de revolta em entrega a Deus? Vamos refletir mais um minuto.
Enfim, olhando para dentro de mim, eu sinto submissão, entrega a Deus, eu me rendi à vontade de Deus, ou eu labuto pelas minhas vontades paranoicas? Como eu concretamente posso me submeter à vontade de Deus, como fez Maria? Refletimos mais um pouco. E agora, irmãos, vamos ler novamente este Evangelho e depois, com calma, escolhemos o nosso propósito pequeno, preciso, prático, para poder viver durante o dia inteiro esta palavra. Paz e alegria a todos vocês. Paz e alegria a todos. Jesus foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, no dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar o ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir.